nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. O anjo do Senhor anunciou a Maria, ela concebeu do Espírito Santo. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Eis aqui a serva do Senhor, faça-se em mim segundo a vossa palavra. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. O Verbo divino se fez carne e habitou entre nós. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Rogai por nós, Santa Mãe de Deus, para que sejamos dignos das promessas de Cristo. Oremos e infundi, Senhor, em nossas almas a vossa graça, como vos pedimos, para que nós, que pela anunciação do anjo viemos a saber o mistério de vossa encarnação, paixão e morte de cruz, cheguemos um dia agora eterno nos céus, pelo mesmo Cristo, Senhor nosso. Amém. Caríssimo irmão e irmã, hoje e semana que vem nós teremos uma pausa na nossa liturgia, nos domingos do tempo comum, e a continuidade da meditação do Evangelho de São Lucas, por conta de duas festas ou solenidades que se sobrepõem ao domingo, ao dia do Senhor. Neste caso, hoje celebramos finados, semana que vem veremos o que meditamos. Mas o que é o dia de hoje? O que é esta festa? Para termos uma ideia, meditaremos alguma coisa das leituras propostas pela CNBB para o dia de hoje. Por que propostas? Porque há diversas opções. Pode ser que na tua paróquia não seja a mesma que eu estou meditando aqui com você, nem a mesma leitura, nem o mesmo salmo, nem a segunda leitura e tampouco o Evangelho. Então há diversas opções. Esta tradição de oração pelos mortos é tão antiga quanto a própria Igreja e ainda antecede a mesma Igreja. Tenhamos em conta que os próprios judeus já rezavam pelos mortos, como vamos ver na primeira leitura que nos é proposta. Então, é algo que nasce com a Igreja na sua antiguidade, prossegue, e não é uma invenção medieval, como dizem nossos irmãos separados. Não. É algo que sempre esteve no coração da Igreja, a oração pelos mortos. Como assim? Tenhamos em conta, antes de ontem celebramos uma festa que originalmente era católica, Halloween, separado, que significava véspera de todos os santos. E esta festa, na época medieval, até alguns séculos atrás, vários se vestiam realmente de coisas monstruosas, mas para recordar a questão de um dos novíssimos. São 3 dias que meditamos os novíssimos e este mês inteiro iremos dedicar muitas meditações àquilo que estamos vivendo hoje, porque a liturgia já está nos conduzindo para a festa de Cristo Rei, o fim dos tempos. Então o primeiro novíssimo era justamente isso, o inferno. O cuidado que se deve ter, porque se escolhemos não viver a vontade de Deus e sim a nossa, e sim os erros propostos, e sim o pecado, nós podemos nos condenar eternamente sem ter salvação. No dia de ontem meditávamos todos os santos e santas de Deus, todos aqueles que já estão na glória dos céus, glorificando Deus e adorando a Deus face a face. E então, olhando para eles, nos inspiramos, ou deveríamos de nos inspirar, para viver uma vida para chegar aonde eles chegaram, dizendo o nosso sim e vivendo para Deus. Por fim, a festa de hoje, todos os fiéis defuntos. Não é um dia de memória. Não é dia de irmos ao cemitério para lembrar ou chorarmos os nossos mortos. Não, porque a festa de hoje é vista com o foco da ressurreição de Jesus. E a festa de hoje é dedicada para aqueles que amaram a Deus nesta vida, procuraram ser fiéis e não morreram em pecado mortal, ao contrário do dia 31 de outubro, que são aqueles que se condenaram por viverem em pecado mortal e abandonarem a vontade de Deus.
Então, irmão e irmã, a festa de hoje nos coloca diante daqueles que, não conseguindo amar perfeitamente a Deus, viver perfeitamente os seus mandamentos, se salvaram porque dedicaram uma vida a Ele, apesar das pequenas infidelidades. Buscaram uma vida sincera de conversão, de amor a Deus e ao próximo, de santidade. E é por eles que hoje nós rezamos. Por aqueles que, partindo desta vida, tiveram uma segunda chance na eternidade. Receberam a última das misericórdias de Deus. Por isso poderíamos até dizer, de certo modo, que hoje é a festa das almas do purgatório, pelas quais nós rezamos. Aquelas que já não podem mais fazer nada por si, porque o tempo de fazer alguma coisa pela própria salvação é aqui. Não há segunda oportunidade. Deus dá uma última misericórdia, onde aqueles que o amaram imperfeitamente, mas buscaram viver em intimidade e união com Ele, se purificam para chegarem aos céus. E somente purificados podem chegar aos céus. Recordemos as almas pelas quais hoje rezamos. São aquelas que só têm uma porta de saída do purgatório, o céu. Mas dependem e necessitam de nossas orações, de nossa intercessão, de nossas missas. Há diferentes níveis de almas no purgatório, poderíamos assim dizer. Aquelas que necessitam somente das indulgências da missa de hoje para entrarem na glória dos céus. De uma única missa, bem participada e bem rezada por nós que aqui estamos. Mas há aqueles também que não necessitam de muito mais missas, orações, terços, para que possam se purificar e assim entrar na glória dos céus. Isto depende de nós, irmão e irmã. Temos vivido este momento de oração por aqueles que necessitam de nós, porque já não podem mais fazer nada por si? Tenhamos isso em conta, irmão e irmã. Eles esperam as nossas orações. Aqueles que partiram e que tanto amamos. As almas que estão no inferno não precisam mais de oração, porque a elas nada serve. As que estão no céu, tampouco. As que estão no purgatório são aquelas que recebem e dependem de nós. Como disse, a liturgia que vamos fazer é a proposta pela CNBB para hoje. Cada paróquia hoje pode escolher leituras e evangelho diferente. Temos diversas opções, porque Bento XV, em 1915, se não disse, estou dizendo, colocou 3 opções de missa para este dia, onde um sacerdote pode rezar até 3 missas, visando justamente as indulgências para as almas do purgatório. Entremos. Tenhamos em conta uma coisa antes da leitura. O homem é um ser mortal. O homem não é eterno nesta vida, é mortal. Devemos aprender a dar sentido, então, à vida nestes anos, que não são muitos, que vivemos nesta terra. E o único jeito de darmos sentido à nossa existência é olhando para a eternidade, sabendo que existe uma eternidade perto de Deus ou distante de Deus, e que depende das escolhas que fazemos nesta vida. Não há uma outra oportunidade. Se rechaçamos tudo aquilo que Deus nos propõe, nos condenamos. Se buscamos ser fiéis à vontade de Deus, nos salvamos. Ainda mais uma coisa tenhamos em conta antes de entrarmos na leitura. O enterrar em cemitério cristão começa no 2º século da era cristã, onde nasce da consciência de pertencer a uma comunidade, a uma família de irmãos e sentirem a necessidade de estar juntos mesmo depois da morte, na espera da mesma ressurreição. Tanto que anteriormente os cristãos, até o 1º século, no 1º século, digamos, eram enterrados em cemitérios pagãos, nas necrópolis. Então passam a ser enterrados em um lugar próprio chamado coemiterium, que significa dormir, repousar, lugar de repouso, onde se está esperando a ressurreição dos mortos. E esta palavra é usada também por São Paulo e por Jesus,
Lázaro dorme. Então, os cristãos tendo esta consciência e depois vendo em São Paulo aqueles que dormiram em Cristo ressuscitarão, os cristãos começaram a ter seus próprios cemitérios, não chamando mais de necrópole, cidade dos mortos, mas sim lugar de repouso, onde se dorme. E recorda também que não estamos sozinhos, mas é uma comunidade de irmãos, conscientes da alegria que espera na eternidade. E aqui também vai a coisa, porque a igreja já diz que nem pode, mas para termos consciência, se uma pessoa é, por assim dizer, ao invés de ser enterrada, é justamente levada para a cremação, por que os seus restos, o seu pó, não deve de ficar guardado em casa? Simplesmente porque nós somos muito mais do que somente uma família de sangue. Somos irmãos e irmãs na fé. E os restos mortais e as cinzas repousam com os demais irmãos que também esperam a ressurreição. Por isso não podem ser guardados na casa do fiel, e sim sempre em um local onde repousam outros restos mortais na esperança da ressurreição. Tenhamos ainda em conta mais alguma coisa? Como disse, não é para lembrar ou fazer memória ou chorar o dia de hoje os nossos mortos, mas sim para rezar pelas almas do purgatório. Elas não podem rezar por si, elas ainda têm uma dívida a pagar. E o que é esta dívida? Deus não perdoou os pecados, perdoou os pecados. Mas a penitência que nós devemos de fazer nesta vida é para amenizar a nossa, entre aspas, dívida que resta por conta do mal que o pecado cometeu, que fez por nós nos abrirmos ao pecado. E quando assim não fazemos, ainda nos resta algo para pagar na eternidade. E somos nós que nos colocamos no purgatório, não Deus. Mas sempre disse, nos anos que estive em paróquia, este ano retomo uma vez mais a vida paroquial, agora em uma nova paróquia, desde um pouco mais de um mês, como todos sabem. E sempre digo nesta missa, foque o céu. Assim devemos de fazer como arco e flecha, olhar e focar o céu. Viver uma vida para chegar lá. Se errarmos, ao menos caímos no purgatório. O problema é que muitos dizem, não, se eu for para o purgatório está ótimo. E se errarmos a flecha, onde vai cair? No inferno, onde não há mais salvação. Então, irmão e irmã, foquemos a glória dos céus, a vida dos santos, porque no céu só entra quem é santo. Não entra quem viveu e quem está em pecado. Passemos então às leituras de hoje. A primeira leitura que nos é proposta pela CNBB é o livro de Jó, como disse, uma das tantas que podem ser escolhidas no dia de hoje. Jó tomou a palavra e disse: gostaria que minhas palavras fossem escritas e gravadas numa inscrição com ponteiros de ferro e com chumbo cravadas na rocha para sempre. Eu sei que o meu Redentor está vivo e que por último se levantará sobre o pó. E depois que tiverem destruído esta minha pele, na minha carne verei a Deus. Eu mesmo verei, meus olhos o contemplarão, e não os olhos de outros. Então vemos Jó. Depois falarei brevemente do livro de Macabeus, que não é a leitura que nos é proposta hoje. Então Jó, o que nos diz? Ele fala que deveria de ser gravado eternamente aquilo que ele está falando. Que o Redentor dele está vivo. O Redentor é quem? Goel. Goel é uma palavra do hebraico que é um familiar que vem te salvar quando você está passando por uma situação muito difícil. Jesus, por assim dizer, é tido para nós como um Goel, como aquele que nos salva, nos liberta daquela grande dificuldade que nós nos encontrávamos, nos encontramos. Então Jó tem esta consciência que o seu Redentor, o seu Goel, está vivo, que Deus está vivo. E que por último se levantará sobre o pó. Quando só existir o pó, ele vai ainda existir. Ele vai se levantar.
E quando estiver destruída a minha pele, na minha carne verei a Deus. Então, Jó fala daquilo que está no nosso credo, onde dizemos, creio na ressurreição da carne. E o texto é este mesmo, não está errado na tradução do grego. O que diz justamente Jó é que na sua carne ele vai ver a Deus, não fora somente da sua carne, mas que verá a Deus plenamente na sua carne. Então, chegará também a nós este momento. E é com vistas à eternidade que nós devemos de viver nossa vida. Porque se nós não temos um foco de vida, que existe uma eternidade, para nos salvarmos ou condenarmos, a nossa vida perde o sentido. A nossa vida é vivida completamente de forma errada. E nós temos focado a cada dia que existe uma eternidade, que hoje que eu vivo é aquilo que vai julgar a minha eternidade. Porque o julgamento, como veremos no Evangelho, não está na questão do final da vida. Está na questão do como eu vivo a vida hoje. Da minha vida vivida no hoje de cada dia. E então, ainda diz Jó, eu mesmo verei, meus olhos verão a Deus, não os outros. E é isso que também devemos de recordar para nós. Meus olhos verão a Deus. Mesmo que seja um vislumbre para que eu me condene, caso eu não busque, caso eu me revolte contra a sua vontade, caso eu não cresça na santidade. Ou verá Deus eternamente, caso busque e viva uma vida de santidade, incessante busca de Deus. Mas como temos vivido nossa vida, irmão e irmã? O Salmo é justamente o Salmo do bom pastor. O Senhor é o pastor que me conduz, não me falta coisa alguma. Mas antes havia dito que ia falar do livro dos Macabeus. Bem, a primeira leitura também proposta é do segundo livro dos Macabeus, onde fala que depois de caírem tantos na guerra, e nós meditamos isso uma vez, e é somente para uma recordação. Macabeus, Judas Macabeus, recordemos, o Judas é uma forma de tradução de Yeshua. Então, Jesus também seria o mesmo nome. Judas Macabeus, infelizmente esse livro não está nas traduções protestantes, por culpa de Lutero, que não soube compreender o cânon bíblico e achando que estava certo, acabou cometendo um erro. Bem, tirando isso de lado, Judas Macabeu fala de todos esses que caíram em guerra por causa de terem pego uma moeda de ouro ou ainda um objeto profano com algum valor para depois vender e por causa disso morrer. Então Judas faz recolhe dinheiro de todo o povo de Israel e manda oferecer sacrifícios no templo pela salvação daqueles que caíram em combate. Então vemos que já no Antigo Testamento se está rezando pelos mortos. Por que rezaria pelos mortos se não tem uma oportunidade eterna para a salvação? Eles caíram num pequeno erro, tenhamos isso em conta, mas viveram o resto da sua vida em uma grande fidelidade a Deus. Então, por isso, Judas Macabeu oferece o sacrifício no templo pela salvação daqueles que caíram em combate, daqueles que morreram. E vemos que já no Antigo Testamento, já no povo judeu, se reza pelos mortos, para que se salve. E a mesma coisa veio para a tradição cristã católica, a verdadeira tradição, que mantém até hoje. E ficou só aí? Não. O relato dos primeiros mártires, dos antigos, todos nos falam que na igreja primitiva se rezava pelos mortos. Inclusive Santa Mônica. Santa Mônica, à beira de sua morte, recordemos o que diz a Santo Agostinho uma vez mais. Meu filho, consegui muito mais do que pedi a Deus. Porque Santo Agostinho já demonstrava ser monge. O que me resta nesta vida? Não preciso mais ser levada para ser enterrada com teu pai. A única coisa que te peço é que rezes por mim diante do altar do Senhor. Mônica, estamos falando do século V. Ali está, os primeiros séculos da era cristã.
Antes, já muitos textos atestam a oração pelos mortos. E nós devemos de recordar, então, de rezar não somente hoje, todos os dias, em especial neste mês de novembro. Então o Salmo nos diz: o Senhor é o pastor que me conduz, não me falta coisa alguma. Recordemos, não me falta coisa alguma no sentido que o Senhor é tudo aquilo que eu preciso. Não é que não me faltam coisas materiais, não devo de criar esta expectativa do Senhor, mas saber que se é Ele que guia a minha vida, tudo que eu tenho é o necessário para eu viver, é o necessário para que eu tenha a vida eterna. E diz mais adiante: mesmo que eu passe pelo vale tenebroso, nenhum mal eu temerei. Estais comigo com bastão e com cajado, eles me dão a segurança. Não devemos de temer o mal, porque o Senhor está com o bastão que bate para caminhar, e o cajado que puxa para retrair, para retornar quando se está tentando caminhar de uma forma errada. Então, é o Senhor que dá essa segurança. E como demonstra um pouco a eternidade esse salmo? Preparais à minha frente uma mesa bem à vista do inimigo, com óleo vos ungis minha cabeça e o meu cálice transborda. Uma mesa, um banquete que demonstra justamente a intimidade. Não é a questão de comer e beber, mas a questão de uma intimidade sem fim, uma grande intimidade, que é o que haverá na eternidade. Enquanto no inferno que existirá uma solidão terrível, onde se viverá sozinho com ódio tremendo. E por que fala da eternidade? Porque ao final do salmo diz: felicidade e todo bem onde seguir-me por toda a minha vida, e na casa do Senhor habitarei pelos tempos infinitos, pela eternidade. Se nós fizermos o quê? Se o Senhor for o pastor que realmente conduz a nossa vida, se nos deixamos guiar por suas escolhas, por seus ensinamentos, pela sua vida, e não por nós. O Evangelho é de São Lucas, no capítulo 12, e nos diz: naquele tempo disse Jesus a seus discípulos: que vossos rins estejam cingidos e as vossas lâmpadas acesas. Sede como homens que estão esperando o seu Senhor voltar de uma festa de casamento, para lhe abrir imediatamente a porta, logo que ele chegar e bater. Felizes os empregados que o Senhor encontrar acordados quando chegar. Em verdade eu vos digo, ele mesmo vai cingir-se, fazê-lo sentar-se à mesa, e passando servirá. E caso ele chegue à meia-noite ou às 3 da madrugada, felizes serão se assim os encontrar. Mas ficais certos, se o dono da casa soubesse a hora em que o ladrão iria chegar, não deixaria que arrombasse a sua casa. Vós também ficai preparados, porque o Filho do Homem vai chegar na hora em que menos esperardes. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Este Evangelho, um trecho dele, já meditamos estes dias atrás. Talvez não consiga abarcar tudo o que o Evangelho tem a dizer. Mas o que tem a ver com a morte, este Evangelho? Jesus fala dos rins cingidos e lâmpadas acesas. O que são os rins cingidos? Nos recorda a Páscoa, onde o povo de Israel, às pressas, teve que deixar o Egito, rapidamente. Então indica o quê? A prontidão para a nossa Páscoa. Páscoa significa passagem. Estamos de passagem por esta vida, irmão e irmã. Estes 3 novíssimos que celebramos, inferno, céu e hoje purgatório, nós estamos recordando que a nossa vida termina. E que então o Senhor nos diz aqui: estejam preparados como quem tem que fugir depressa, como na Páscoa dos hebreus, dos judeus. Vocês também devem de estar sempre prontos. Rins cingidos por quê? Porque era como a túnica do padre, onde se amarra, como vários padres hoje usam, um símbolo, que é uma corda, a cintura, a região mais ou menos umbilical, para fazer o quê? Para levantar a túnica comprida, para que você, com os pés descalços, possa correr depressa. Então, estar preparado para a ação que o Senhor quer que tome, de caminhar para a eternidade. É isso que Jesus está indicando. Lâmpadas acesas, a luz da fé, o viver a fé a cada dia.
Não uma fé apagada, não uma fé que eu sei, eu conheço, mas não vivo, não pratico, não medito, não rezo. O Senhor nos indica de estarmos sempre prontos, porque nós não sabemos a hora que Ele vai chegar. Felizes, bem-aventurados aqueles que o patrão encontrar assim. Por quê? Porque estão preparados para recebê-lo. E é isso que o Senhor nos indica hoje. Ao recordarmos as almas do purgatório, elas estavam o quê? Elas estavam, poderíamos dizer, parcialmente preparadas. Não que não estavam preparadas, parcialmente. O que nós devemos de fazer é buscar estar sempre preparados. Quer dizer que os santos não passaram pelo purgatório? Não sabemos. Diziam a mim que Santa Teresa, em uma vez, chegou a dizer que por causa de uma genuflexão mal feita diante do sacrário, não estamos falando diante do Santíssimo Sacramento, do sacrário, ela passaria pelo purgatório. Teresa de Jesus, Teresa d'Ávila. Então, irmão, é muita pretensão nossa acharmos que, vivendo a vida como muitos pensam nos tempos atuais, de qualquer jeito, nós chegaremos ao céu. Nós não passaremos pelo purgatório. Recordemos, Jacinta, como já disse certa vez, pergunta a Nossa Senhora em Fátima: mãe, fulana morreu, ela foi para o céu? Não, e ela vai ficar no purgatório até o dia que meu filho voltar da sua glória. Por quê? Porque zombou das aparições de Fátima, descrendo. Somos obrigados a acreditar? Não, mas tampouco zombar. Ela não acreditou na aparição de Fátima. Ela que estava ali ao lado dos videntes. Então, nós recordemos que todos nós que nos esforçamos por viver uma vida de fé, de santidade, de busca de Deus, provavelmente o que receberemos é o purgatório, não por culpa do Senhor, por culpa nossa. Porque somos, muitas vezes, incautos, não tomamos os cuidados necessários para sermos sempre fiéis ao Senhor. E como temos vivido, irmão, com os rins cingidos e as lâmpadas acesas, sabendo que hoje o Senhor pode vir me buscar neste dia de finados? Não sabemos. Amanhã, semana que vem, daqui a algumas horas, alguns minutos, não sabemos. Então estejamos sempre preparados, irmão. E depois, o que diz o Senhor? Que Ele nos servirá à mesa. Nós o servimos aqui, e Ele mesmo nos servirá na eternidade. Nós o servimos aqui, vivemos para Ele aqui nesta terra. Ele nos servirá na glória dos céus. Mas depende da nossa fidelidade, da nossa busca de Deus. Como temos vivido, irmão e irmã? Depois, o Senhor fala da questão do ladrão, que se soubesse a hora que ia entrar para roubar, não deixaria arrombar a casa. E fala que nós devemos de ficar preparados. Por quê? Porque se nós estamos preparados, a hora que o Filho do Homem chegar, como muitos morreram em estado de graça, encontraram com o amado de sua alma. Como outros tantos morreram em estado de pecado mortal, encontraram um ladrão. Um ladrão que, como meditávamos estes dias atrás, roubou tudo aquilo que tinham. Porque colocaram suas expectativas, sua vida nas coisas materiais. Somente nesta terra esqueceram da eternidade. E agora que pensavam usufruir de tudo aquilo que conquistaram por suas forças, entre aspas, agora já é tarde demais. Não há tempo. Por quê? Porque a vida não é aqui. Aqui começamos a viver a vida para a vida eterna. Ou não. Ou para a morte eterna. Depende do nosso acolher a vontade de Deus ou rejeitá-la. E como temos vivido, irmão e irmã? Então, estejamos sempre preparados, como diz Jesus, para que ao chegar o momento do encontro com Ele, encontremos com um amigo, com o amado de nossa alma. Como tantas pessoas, como dizia, alguns que conhecíamos e disseram: olha, eu cheguei a conhecer uma pessoa já falecida, óbvio, em 2006, que disse à sua irmã: Jesus está aqui. E a irmã disse: fulana, se Jesus está aqui, chegou o teu momento, se lança nos braços dele. E assim foi.
Foi feliz? Partiu feliz? Ou ainda uma outra pessoa que, na agonia da morte, sua filha estava ao lado e disse: a senhora está vendo Nossa Senhora, não? Ela balançou a cabeça, pois já não falava mais. Se lança nos braços de Maria. Vai, não se preocupa, se chegou o teu momento. E assim foi. Assim seria uma grande alegria estarmos preparados, não quer dizer que são santas já essa pessoa, mas estavam preparadas para este encontro eterno. Talvez passaram pelo purgatório ou estão passando, mas se prepararam. Mas, caso contrário, se nós vivemos somente para esta terra, para as coisas materiais, para as diversões desta vida, quando chegar o momento da morte, será um ladrão o Senhor, porque tirará todo aquilo que nós colocamos a nossa existência, as nossas forças. Que não seja assim. Recordemos que há uma eternidade nos esperando e que a qualquer momento o Senhor pode chegar, e por isso eu devo de me santificar nele. Mas realmente recordamos disso, irmão e irmã. Por fim, a segunda leitura de 1 Coríntios 15 diz: Irmãos, Cristo ressuscitou dos mortos como primícias dos que morreram. Com efeito, por um homem veio a morte, e também por um homem que vem a ressurreição dos mortos. Como em Adão todos morrem, assim também em Cristo todos reviverão. Então, o que está dizendo São Paulo? Mais uma vez, este texto apareceu esses dias atrás e meditamos. São Paulo está recordando aquilo que é a origem da humanidade e a origem da morte. Por um homem veio a morte, por Adão. Por Cristo vem a ressurreição. Por Adão, por esta carne mortal, natureza mortal, nós morremos. É natural da vida humana morrermos. Mas, se vivemos em Jesus, encontraremos a ressurreição, a vida eterna, que já inicia aqui quando vivemos com Ele. Olhemos a alegria dos santos em meio a tantas adversidades e provações que sofreram nesta vida, tantos sofrimentos, dores, ganharam a vida verdadeira, uma vida nova em Cristo. Então estamos vendo que também para nós assim o será. Mas se vivermos em Cristo, e viver em Cristo é viver tudo aquilo que Ele nos propõe, acolher tudo que nos é dado. Porém, cada qual segundo uma ordem determinada. Em primeiro lugar, Cristo como primícias, depois os que pertencem a Cristo, por ocasião da sua vinda. A seguir será o fim, quando Ele entregar a realeza a Deus Pai, pois é preciso que Ele reine até que todos os seus inimigos estejam debaixo de seus pés. O último inimigo a ser destruído é a morte. Com efeito, Deus pôs tudo debaixo de seus pés. Mas quando Ele disser, tudo está submetido, é claro que estará excluído dessa submissão aquele que submeteu tudo a Cristo. E quando todas as coisas estiverem submetidas a Ele, então o próprio Filho se submeterá àquele que lhe submeteu todas as coisas, para que Deus seja tudo em todos. Vemos a entrega de tudo a Deus Pai, ao final do texto de hoje. Então, Cristo ressuscitou como primícia. Depois dele virão os demais. Já sabemos a ressurreição da alma, mas haverá a ressurreição dos corpos, como dizemos. Maria é a segunda, Jesus em primeiro, que ressuscitou, e sua Mãe Santíssima, aqui presente, acima de mim, como segunda, como demonstração daquilo que nos espera, irmão e irmã. Aquilo que nos espera na eternidade, quando terminar o tempo e a história, para existir somente a eternidade. E assim, todos os inimigos do Senhor serão destruídos. Mas isso não é somente uma questão do fim dos tempos, como veremos ao final deste ano litúrgico, que cada dia se aproxima mais. Teremos somente uma semana a mais, a 33ª, logo em seguida Cristo Rei do Universo, e com aquela semana encerramos o ano litúrgico e veremos o fim dos tempos. Mas isso já está em ato em nossa vida, em potência. Tudo em nossa vida deve de ser submetido a Cristo, até que seja submetida à morte, primeiro em nós, e depois, no sentido mais estrito, naquilo que ela é. E já não exista mais morte, somente vida eterna, a imortalidade. Mas, como disse, primeiro tudo deve de se submeter a Cristo em nossas vidas. Nossa consciência, nosso modo de ser, de agir, de pensar, e assim sucessivamente nossos gostos, nossas atenções, nossos sonhos, projetos,
todo submetido a Cristo, porque nele está o sentido da nossa história, da nossa existência, da nossa vida. E esta é a chave para que assim, vivendo uma vida aqui, buscando a Cristo, vivamos a glória dos céus eternamente. Mas realmente, assim temos buscado viver? E para encerrarmos, recordemos, a morte, a luz, deve ser vista à luz de Cristo. Por quê? Porque é a passagem para a verdadeira vida. Recordemos ainda que é necessário ter mais vida a cada ano do que ano a nossa vida. Mais vida eterna, mais vida verdadeira a cada ano que nós temos do que um ano a mais a nossa vida. Mas realmente, temos esta consciência de assim vivermos? E mais uma vez, irmão e irmã, não deixemos de rezar pelos nossos falecidos. Estamos nesses dias em que, por 7 dias, do dia 1º, aliás, do dia 1º ao dia 8, podemos nos confessar, rezar pelas intenções do Santo Padre o Papa e também recordemos ainda mais comungar em estado de graça, de preferência hoje, na Santa Missa, em sufrágio pela salvação das almas do purgatório. A cada um destes dias podemos lucrar indulgências plenárias para que as almas do purgatório possam se salvar. Nenhuma em específica, pelas almas do purgatório, Deus sabe para quem usar as nossas orações. Se for para algum dos nossos, Ele usará. Se for para alguma outra que está mais necessitada, também Ele usará, por amor, por misericórdia. Então não esqueçamos de rezar pelos nossos fiéis defuntos, para que eles possam se purificar no amor e alcançar a glória que tanto esperam. Peçamos à Santíssima Virgem Maria, nossa Mãe, que interceda por cada um de nós e nos ajude a bem viver a nossa vida segundo a vontade e os ensinamentos de Cristo, a submeter toda a nossa vida à vontade divina, para que, vivendo cada vez mais a santidade e vivendo a intimidade com o Senhor, uma vida de oração sincera, de entrega total, possamos cada vez mais caminhar na santidade, para assim merecermos um dia a glória dos céus. E nos ensine também nossa Mãe a bem rezar pelas almas do purgatório, para que aliviem suas penas e o mais breve possível possam encontrar a glória no paraíso. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para que sempre seja louvado. Por intercessão da Santíssima Virgem Maria, de todos os santos e anjos de Deus, desça sobre vós, vossas famílias e tudo que vos pertence, a bênção do Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Um santo e abençoado dia.